Acho que vamos começar. Buenos dias. Bom dia. É um prazer para nós ter como palestrante a doutora Bruna Manzan, pediatra intensivista formada pela Fundação ABC e oncologista pediátrica do Hospital Servidor Público Estadual. Atualmente, ela está no programa, coordenadora do programa do tumor do sistema nervoso central do Hospital do Amor do Barreto, São Paulo. Bem-vinda, doutora Bruna, um prazer estar com a senhora. Obrigada, Natália. Bom dia a todos. Primeiramente, eu agradeço o convite da Natália, da Associação Colombiana de Hematologia e Oncologia Pediátrica. Desculpa por não falar espanhol, vou falar um português devagarinho, e se vocês não entenderem, eu consigo falar em inglês, então vocês me falam. A Natália me pediu para falar um pouquinho da experiência de Barretos com meduloblastoma, então eu fiz um apanhado do que a gente tem feito aqui, em geral, do medulo, do que a gente tem feito e de como surgiu. O ano passado eu defendi o meu mestrado e a minha linha de pesquisa. Só um minutinho, eu não estou ouvindo eles bem. Só um minutinho que a gente vai arrumar o som de vocês para ouvi-los melhor. Obrigada. Natália, fala comigo só para eu ver se melhorou o som de vocês aqui no auditório, porque o auditório é maior. Estou escutando muito bem a senhora. Ah, ficou ótimo para mim também, obrigada. Desculpem. Então, eu fiz um pouquinho desse apanhado geral e de todas as propostas que nós estamos visando com isso nacionalmente. Então, quem somos nós? A gente fica localizado no Hospital de Amor de Barretos, na unidade de câncer infanto-juvenil. Barretos fica localizado no estado de São Paulo, no norte do estado, e é conhecido por ser famoso pelo hospital, sendo o maior hospital de câncer da América Latina, e pela festa do peão. Em relação à epidemiologia do câncer infanto-juvenil, o câncer infanto-juvenil corresponde a 1 a 4% de todas as neoplasias malignas. 160 mil crianças e adolescentes são diagnosticadas no mundo. 80% destas crianças vivem em países em desenvolvimento. E no Brasil, o câncer infanto-juvenil para o triênio 2020-2022 foi esperado 4.130 casos para o sexo masculino e 4.150 para o sexo feminino. Aqui eu faço uma ressalva porque esse dado foi uma estimativa, né, antes da nossa pandemia, e essa pandemia global que a gente vem vivendo. Os tumores mais frequentes, como vocês já sabem, leucemia, 26%, os linfomas, 14%, seguido dos tumores do sistema nervoso central, com 13%, que perfazem aí a segunda causa de óbito na faixa etária de 1 a 19 anos. Em relação, então, aos tumores do sistema nervoso central, é a segunda neoplasia mais comum na infância, corresponde a 20% das neoplasias de infância nos menores de 15 anos. É o tumor sólido mais frequente, só perde aí para as leucemias linfóide. 70% originam-se nas células gliais, progenitoras gliais, tendem a não metastizar além do sistema nervoso e atualmente a sobrevida global em grandes centros gira em torno de 74%. Mas ainda é um tumor relacionado a maiores taxas de morte e mortalidade em relação aos outros tumores. A incidência pela idade ajustada pelo CBTRUS, o CBTRUS é uma central de dados americanos
Então, eles fazem esse reporte a cada 3, 5 anos. Então, de 0 a 14 anos, então, a incidência aí nessa faixa por ano, né, dos tumores cerebrais já superando as leucemias, e isso é uma vivência que a gente vem vivenciando, né, desculpa, em grandes centros. Em relação à localização na faixa etária de 0 a 19 anos, os cerebelos, tumores da fossa posterior, aparecem aí, depois seguidos dos tumores de localização ali em área diencefálica, pituitária, do crânio faríngeo, e dentre esses tumores, o meduloblastoma se destaca aí com 63%. Em relação ao nosso hospital, eu trago aqui os dados da nossa instituição de 2012, quando foi a inauguração do hospital infantil até 2020. Nós podemos observar um crescente no número de casos de tumores do sistema nervoso central, tendo uma baixa aqui devido à pandemia. Porém, em 2019, nós tivemos 11 casos de meduloblastoma e 2020, 6 casos de meduloblastoma. Em relação ao medulo, então, é o tumor maligno da fossa posterior mais comum na infância, classificado como grau 4 da RU. Tem origem embrionária no cerebelo e a gente sabe da importância aí da origem embrionária, principalmente para os diferentes subtipos moleculares. Tem uma incidência aí masculina e feminina 1,8 para 1. Incidência 5 casos por milhões de indivíduos, e essa é uma foto do Cushing, né? Quando a primeira vez que ele trata e relata toda a cirurgia de uma criança com tumor de fossa posterior. A incidência ajustada pela idade de 0 a 19 anos, segundo a histologia, o medulo tem 2 picos de idade, então um pico de 0 a 4 anos e o outro pico já de 5 a 9 anos na idade dos escolares. Em relação à apresentação clínica dos medulos, 80% desses tumores, por localizarem-se na fossa posterior, apresentam-se com hidrocefalia ao diagnóstico. Recaem no primeiro ano após o diagnóstico e 20 a 30% dele tendem a metastizar, fazer disseminação leptomeningea. É importante ressaltar as principais síndromes genéticas associadas ao medulo, e aqui eu trago a síndrome de Gordon, a síndrome de Li-Fraumeni, as síndromes de APC mutations e todas as outras síndromes aí que entram importantes. Então, quanto elas aparecem, maior o risco de meduloblastoma. E aqui uma imagem representativa radiológica com casos nossos, onde a gente coloca uma criança do sexo feminino de 6 meses de vida com meduloblastoma num corte axial e um corte sagital. A gente vê as lesões sólidas, né? Um meduloblastoma com extensa nodularidade e o corte na histologia, morfologia formando os nódulos. Uma criança do sexo masculino de 2 anos e 8 meses, aqui já um medulo desmoplásico com localização mais hemisférica, também a histologia. O medulo clássico, aquele medulo mais hemisférico, com formação no verme cerebelar, a idade mais prevalente aí de 7 anos, com a sua morfologia clássica, e o medulo anaplásico, que acontece mais em crianças mais velhas. Em relação à estratificação de risco, alguns fatores, algumas características são importantes para o meduloblastoma. Então, idade, extensão da reseção cirúrgica e extensão da doença. O risco padrão ou risco standard, então, ficam as crianças maiores de 3 anos, com lesão residual menor que 1,5 centímetro quadrado e sem metástase. O alto risco fica com as crianças menor ou igual a 3 anos, com a lesão residual maior que 1,5 centímetro quadrado e a presença de metástases de M1 a M4. E aí a presença de metástases a gente classifica de acordo com a classificação de Chang de 1969, M0 sem evidências de metástase e M4 metástases fora do eixo crânio-espinhal, que menos de 5% dos medulos fazem isso. E aí, em 2011, Northcott e Taylor, eles começam a fazer trabalhos com subgrupos moleculares
e é o grande divisor de água dos meduloblastomas, dividindo o medulo em 4 grandes subgrupos, fazendo correlação com a histologia, faixa etária, metástase e prognóstico. Então, o grupo WNT com prognóstico excelente, o grupo SHH, que se divide em 3 faixas etárias, as crianças menores de 3 anos, os lactentes e os adolescentes, com um prognóstico bom para os menorzinhos e intermediário para outros. O grupo 3, com prognóstico extremamente ruim, e hoje a gente sabe da importância da investigação, da amplificação do MIC para esses casos. O grupo 4, que é o mais comum no nosso caso, aí com prognóstico intermediário. Então, esse grupo por faixa etária, então a gente vê nos lactentes aí um predomínio do SHH, seguido do grupo 3 e grupo 4. As crianças, aí já um predomínio do grupo 4, e os adultos não têm o grupo 3 e o predomínio do grupo SHH, com um comportamento completamente diferente dos lactentes. Porém, em 2019, já sai uma publicação com a classificação dividindo, que cada 4 desses 4 viraram 12 subgrupos, né? Então, a gente sabe a importância aí, fazendo toda a correlação com idade e prognóstico, o WNT sendo ele único, né, exclusivo, com uma sobrevida global em 5 anos aí excelente, quase beirando 100%. O grupo 3 e o grupo 4 já se misturando e a gente sabendo da importância e vendo a diferença que eles têm em relação à sobrevida. E a WHO, em 2016, faz toda essa correlação já com o subgrupo molecular, histologia e prognóstico. Então, subgrupo molecular, histologia e prognóstico. E aí, em 2018, o nosso grupo faz toda a reprodutibilidade para fazer o painel gênico, o painel do Dr. Michael Taylor, do Sick Children's, aqui no hospital, para que a gente pudesse identificar esses 4 subgrupos. Então, a gente identifica os 22 genes e consegue classificar em medulo Sonic Hedgehog, WNT, grupo 3 e grupo 4, onde a gente vê paciente aí 100% dele, né? E o Sonic Hedgehog pode ter até a presença de outros grupos, né? 91%, e a gente usou uma sensibilidade de 75%. Como é que é feito o diagnóstico aqui? Então, essas crianças chegam, elas vão para a cirurgia, é tentada a ressecção macroscópica total do tumor, o tumor é emblocado em parafina, onde é feita toda a extração do RNA e a gente faz o teste por nanostring e faz a classificação molecular. Atualmente, a gente já consegue fazer a mutação do TP53, tanto somática no tumor quanto germinativa, estratificando o risco e definindo terapêutica também, principalmente para o grupo SHH. Em relação ao tratamento, o tratamento de medula ele é baseado nos 3 pilares, né? As 3 bases fortes aí da neuro-oncologia. A cirurgia, a ressecção macroscópica total segura, pensando que a gente está tratando de uma criança e com um neurocirurgião com uma boa expertise. Então, com uma lesão residual menor que 1,5 centímetro quadrado, aqui a gente tem a vantagem da ressonância intraoperatória, mas mesmo assim a gente repete uma ressonância com 24 horas e aguarda o neuropatologista dizer para a gente e o neuroradiologista se é um medulo e o quanto teve de lesão residual. A quimioterapia, a poliquimioterapia, aí são diversos protocolos, né, extremamente intensivos, onde se mescla carboplatina, vincristina, ciclo, VP, altas doses de MTX e o metotrexate intraventricular no HIT, né, no protocolo alemão do Dr. Stefan. A radioterapia, o grande salto da radioterapia aí nesses protocolos atuais é a dose da radioterapia crânioespinhal, variando aí de 23,4 a 36,3. E para os pequenininhos, né,
para os menores de 3 anos, a introdução do transplante autólogo de medula com condicionamento com tiotepa para essas crianças, tentando poupá-los da radioterapia, visando menos efeito tardio. Então, diante de diversos protocolos, qual foi o protocolo eleito aqui a partir de 2012, que foi o ano que eu cheguei na instituição? A gente tinha um bom relacionamento com o Dr. Feeling e a opção foi, junto com outras instituições, fazer o Head Start. E então a gente começa a fazer o Head Start para medulo, tumor teratoide rabidoide e outros tumores atípicos de alta agressividade. Todos os diagnósticos acima descritos possuem critérios específicos, né, para inserção neste protocolo. Lembrando que a proposta de tratamento é o uso de uma QT intensiva com um período menor de 6 meses após o diagnóstico, prevenção da irradiação cerebral em crianças com resposta completa ao tratamento inicial, principalmente nos menores de 6 anos, uma proposta extremamente audaciosa aí, redução de dose e volume da irradiação cerebral, né, para essas crianças. O Head Start, então, teve o Head Start 1, de 91 a 97, o Head Start 2, de 97 a 2003, o Head Start 3, de 2003 a 2009, e o Head Start 4, que ele já encerrou agora com todas as análises e já está falando aí, publicando. Então, o hospital entra, né, para o Head Start, faz o Head Start 3 em comunhão com outras instituições brasileiras, para os menores de 3 anos classificados como baixo risco e os maiores de 3 anos baixo e alto risco. Para meduloblastoma e tumores teratoides rabidoides, mas nós não somos centro colaborador. A gente apenas passa a copiar um protocolo, né? O que deixa a gente extremamente desconfortável, porque a gente não tem a possibilidade de discutir com o PI e nem de inserir dados e nem de avaliar o que nós estamos fazendo, né? O Head Start, então, ele tem um ajuste até o Head Start 3, um ajuste de droga e número de ciclos. O Head Start 4 já entra aí os marcadores genéticos e moleculares. E como é que foi a nossa experiência, então? Então, no alto risco, para os maiores de 3 anos, a gente fazia 2 ciclos, com cisplatina e oncovin, ciclofosfamida, mesna, etoposide e altas doses de MTX, extremamente intensivo. As crianças maiores de 3 anos não toleravam bem, tinham grandes toxicidades com colite. Iam para a radioterapia e uma manutenção de 1 ano com irinotecano e temozolomida. O baixo risco, maior de 3 anos, esse eu acho sim um exemplo de sucesso aí, a gente consegue fazer ambulatorial, então é feito a radioterapia, essa radioterapia deve ser realizada pelo menos após até 28 dias da ressecção cirúrgica. Já há trabalhos mostrando que a radioterapia com mais de 60 dias, né, já prejudica aí o prognóstico dessas crianças. E a gente faz a radioterapia com doses de oncovin semanal, totalizando no máximo 8 doses. E aí, com descanso aí de 3 semanas, a gente inicia o ciclo A, que ele consiste em cisplatina e oncovin no D1 e oncovin, que é a vincristina, no D8, e essa criança, né, preconizado 15 a 21 dias de descanso. O ciclo B, a gente faz altas doses de ciclofosfamida, 1,2 miligramas por metro quadrado, 2 dias, um intervalo de 21 dias, e o processo dura 1 ano, porque são 6 ciclos no total, com reavaliações a cada 2 ciclos. Para as crianças menores de 3 anos, na época a gente tinha uma parceria com o GRAAC. Até então nós não fazíamos transplante autólogo de medula aqui. O tiotepa não é uma medicação que é paga pelo SUS, o Hospital de Câncer de Barretos é um hospital 100% do SUS, e o GRAAC tinha um projeto via PRONON, que via Ministério da Saúde, fornece verba, e aí todas as nossas crianças menores de 3 anos, e foram 3,
foram para o transplante autólogo de medula, 2 crianças estão vivas e bem, e uma morreu por progressão de doença. Então, como é que eu vejo hoje o tratamento de meduloblastoma? Eu acho que o manejo é adaptado de acordo com a classificação molecular, e isso já vinha sido falado em 2019, onde a gente consegue estratificar nos quatro grandes subgrupos aí, e talvez diminuir a intensidade de radioterapia e de quimioterapia e fazendo correlação com o prognóstico. Então, em 2016, surge a ideia, então, de começar a levantar os dados aqui da nossa instituição, e o meu orientador me procura para que a gente pudesse aplicar esse nomograma, que tem características clínicas e moleculares, para avaliar e predizer a sobrevida dos nossos pacientes. Aí a gente prediz em 1, 3 e 5 anos. Então, surge o meu mestrado, que eu defendi em junho do ano passado, que foi a aplicabilidade de um nomograma, incluindo variáveis clínicas e moleculares, para a estratificação de grupos de risco em meduloblastoma pediátrico. Então, o meu objetivo era analisar a aplicabilidade deste nomograma nos pacientes tratados na minha instituição. Como objetivos específicos, eu levantei todos os dados epidemiológicos, clínicos de todos esses medulos. Elaboramos uma curva ROC para que fosse definido um cutoff para a probabilidade de sobrevida em 1, 3 e 5 anos, para discriminar os pacientes vivos e mortos neste tempo. E calculamos medidas de validade para esse nomograma, né? Sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo, valor preditivo negativo e a acurácia desse nomograma. E, por fim, nós elaboramos uma calculadora para um cálculo rápido, porque o nomograma, vocês vão ver, uma ferramenta que vai mais de olho, fica um pouco mais subjetiva, e a calculadora é uma ferramenta objetiva, onde você só joga os dados e consegue predizer a sobrevida. Então, foi um estudo de corte retrospectivo, realizado na nossa instituição, com cálculo amostral, uma amostragem por conveniência de 85 casos, de 2000 a dezembro de 2017. A nossa ficha clínica tinha 111 variáveis. Nós temos um banco de dados que é o REDCap. Foi feita toda a revisão anatomopatológica e a análise da expressão gênica com aprovação pelo CEP local. Então, foi coletado 85 casos. Eu tive dados moleculares, porque muitas amostras, o nanostring, a gente faz a extração do RNA pelo bloco de parafina, em muitos casos antigos, vindos de outra instituição, então o material não estava em bom estado, e apesar do nanostring ser excelente, ter uma sensibilidade e uma especificidade muito boa, ele não conseguiu discriminar para alguns casos. Fui para análise estatística, fiz a sobrevida global e sobrevida livre de eventos, cheguei no nomograma e então na calculadora. Como critérios de inclusão, tinha os pacientes de 0 a 18 anos de 2000 a 2017, disponibilidade do material, né, e disponibilidade das informações no prontuário. Critérios de inclusão, o score no meu teste molecular, se fosse inferior a 75%, saía fora da determinação do subgrupo. A tecnologia que nós utilizamos e é a nossa rotina hoje é o nanostring para expressão gênica. Ele é apropriado para o RNA, né? Você precisa de pequena quantidade da amostra, não é necessário nenhuma amplificação. Como eu disse, é altamente sensível, a plataforma é automatizada. Você tem essas plaquinhas onde você consegue correr 12 casos e ele faz toda a análise de dados e é de fácil utilização. Então, esse é o nosso painel gênico, onde foi realizada a extração do RNA. Eu tinha os meus genes housekeeping aí para fazer o balanço das amostras, né? E aí os genes correlacionados com cada subgrupo molecular.
O nomograma, então, é uma ferramenta que busca estimativas para sobrevida e recorrência, baseados em parâmetros clínicos e anatomos patológicos. Uma ferramenta de predição. Foi desenvolvida pela primeira vez pelo grupo do Sick Children's e levava em consideração idade, ressecção cirúrgica, subgrupo molecular, quimioterapia, radioterapia crânioespinhal, presença de metástase, sobrevida livre de evento e sobrevida global. A minha análise estatística, então, eu fiz toda uma análise descritiva, uma análise de associação, fazendo a associação das características clínicas e subgrupos moleculares, análise de sobrevida, e fui para uma análise multivariada, baseada num nomograma prévio, e cheguei ao meu nomograma. A construção do nomograma foi feita num pacote especial do R, pela Bioinformata, na função nomograma, com probabilidade de sobrevivência em 1, 3 e 5 anos, e nós usamos como medida de discriminação e acuidade a área sob a curva ROC, o cutoff, sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo e valor preditivo negativo, e a acurácia desse nomograma. E para confirmar, utilizamos o teste de Smirnov em 1, 3 e 5 anos. Então, como é que foi a construção dessa calculadora? A gente tinha todos os dados no REDCap, lá o nosso estatístico fez todo o cálculo matemático e a gente fez um link com uma survey. Então, jogou o nomograma para uma página e aí eu tenho a minha calculadora e consigo fazer isso posteriormente. Vai ser disponibilizado na página do nosso hospital. Então, em relação à análise descritiva da minha amostra, tenho 85 casos, a maioria dos meus casos eram pacientes maiores de 3 anos, do sexo masculino, 57% eram ressecados fora, tinham 62% não tinham metástase ao diagnóstico, porém 53% foram classificados como alto risco. A maioria deles fez quimioterapia. Em relação à radioterapia, também a maioria. A histologia prevalente, 76% foi clássica e 38,8% estão vivos sem doença. Dados que aí corroboram com a literatura, né? A histologia mais frequente foi o tipo clássico, os casos de medula extensa nodularidade compreendiam as crianças menores de 3 anos, a gente vai ver no mapa mais à frente. As frequências do tipo desmoplásico e anaplásico foram maiores comparadas com a literatura, e a maioria dos pacientes, 53, como eu já disse, foi classificado como alto risco, ao contrário da literatura, né? A gente tem um problema, perdão, a gente tem um problema grave no Brasil, que é o diagnóstico de tumores do sistema nervoso central tardio, particularmente no nosso hospital, os casos chegavam em estadio avançado. Em relação aos subgrupos moleculares, então, eu tinha só 62 pacientes com subgrupos definidos, onde a maioria foi SHH, seguida do subgrupo 4. Essa é a minha classificação, o heatmap dos 62 pacientes, e aí eu chamo a atenção para o grupo vermelho, em vermelho, que é o meduloblastoma Sonic Hedgehog, onde a gente vê bem a definição do grupo dos menores em rosa aqui, os menores em pink, né? Os menores de 3 anos e aqui os maiores de 3 anos e também o grupo 3 e o grupo 4 se misturando na nossa amostra. Esse é o TCNE, onde ele consegue discriminar e separar muito bem o grupo WNT e o grupo Sonic Hedgehog, mas o grupo 3 e o grupo 4 fazem como se fosse um contínuo e sempre tem algum caso que se mistura. Então, o subgrupo SHH mais frequente seguido do grupo 4. As mutações do TP53 para o subgrupo SHH estratificam esse subgrupo, direcionando, e já é um trabalho futuro que nós estamos fazendo e tem impacto negativo para a sobrevida e também define terapêutica.
E a gente tem, o nosso grupo também já demonstrou que a classificação molecular dos medulos, utilizando este painel, quando associada à expressão de outros genes, como GNAS, TP53 e PTEN, melhora o poder de prognóstico, principalmente para os pacientes do subgrupo SHH. Em relação, quando eu fiz a comparação das características clínicas e epidemiológicas com os subgrupos moleculares, então apenas a idade foi estatística, teve um poder estatístico, perdão, e a radioterapia não. E aí, quando eu fui para análise da sobrevida global, então a gente vê a idade, não foram P's estatísticos, aí talvez pelo tamanho da minha amostra, porém metástase, tipo de cirurgia, a gente sabe da importância da ressecção completa para esses tipos de tumores. Quimioterapia, radioterapia e a dose de radioterapia crânio-espinhal também fez diferença para esses pacientes. Em relação ao subgrupo, o subgrupo aí WNT, lógico, né, vindo com sobrevida livre de eventos e global, excelente aí, e aí isso não foi estatisticamente significante, provavelmente pelo tamanho da amostra. Então, 33% dos meus pacientes tinham metástase ao diagnóstico e foi um fator preditivo independente de mau prognóstico, que diminuiu a sobrevida e eles foram estratificados como alto risco. Em relação ao grau de extensão cirúrgica, a ressecção completa teve um impacto positivo aí na sobrevida dos nossos pacientes. No entanto, no estudo de Thompson, a avaliação da extensão da ressecção foi atenuada quando se levado em consideração os subgrupos moleculares. E aqui a gente faz um parêntese para o poder dos subgrupos moleculares até para o auxílio ao neurocirurgião quanto aos benefícios da ressecção parcial com lesão residual menor que 1,5 centímetro, onde a gente tem a gross total resection e a near total resection. Então, é importante, se a gente já tem o subgrupo aí, talvez não somar mais morbidade cirúrgica para essa criança e prevenindo sequelas. Então, a importância do tratamento rádio e quimioterápico, né? No presente estudo, a não realização do tratamento radioterápico foi significativamente associada com menor sobrevida. Em concordância, as menores doses de radioterapia foi significativamente associada à melhora na sobrevida dos pacientes e na menor taxa de efeitos tardios. O grupo WNT aí apresentou melhores taxas de sobrevida livre de evento, como a gente já viu. No entanto, o resultado concorda com vários estudos que demonstram a influência do subgrupo no desfecho final desses pacientes. Então, fui para a minha análise variada, visando a construção do nomograma, onde apenas metástase, quimioterapia e dose da radioterapia no neuroeixo foi significativo. E aí, as variáveis como metástase, ter realizado ou não químio foram estatisticamente significantes, porém o subgrupo não foi. No entanto, sabemos que esses subgrupos estratificavam o risco e direcionavam a nossa terapêutica. E aí foi feito um nomograma e para cada variável eu tinha uma pontuação para que eu chegasse na construção, né, no número final e conseguisse predizer essa sobrevida e a calculadora. Então, na pontuação, o SHH tinha maior pontuação, ser menor de 3 anos com uma maior pontuação, a presença de metástase, não ter realizado uma dissecção completa, quimioterapia não ter realizado e radioterapia em neuroeixo. O nomograma, então, em relação à probabilidade, ele se mostrou, então, com uma probabilidade de sobrevida global e livre de eventos em 1, 3 e 5 anos, e essa probabilidade aumentava diminuía conforme a pontuação aumentava. Esse é o nosso modelo do nosso nomograma para os nossos pacientes, onde a gente tem aqui a régua com a variação e toda a pontuação. Então, vocês veem como é manual toda essa construção do nomograma e daí o insight para a construção da calculadora. Então, a gente chegando à pontuação final.
E aí nós avaliamos a acurácia e o poder de discriminação desse nomograma e foi visto que quanto mais o tempo passava, o nomograma se tornava melhor. Ele era mais acurado, tinha uma maior sensibilidade, uma maior especificidade e conseguia definir, a gente consegue ver isso nas áreas de curva ROC aí. Então, a probabilidade de sobrevida em 1, 3, 5 anos discriminando os pacientes em vivos e óbito, foi aumentada e extremamente significante quando a gente dizia a probabilidade em 5 anos. E eu trago aqui a nossa calculadora, como é feita, vou abrir o link para a gente fazer um teste. Conseguem ver minha tela? Então, se eu coloco que o paciente é maior de 3 anos, do grupo WNT, sem metástase, realizou cirurgia, quimioterapia, a dose de radioterapia foi menor de 30 graus, eu consigo predizer aí a probabilidade de sobrevida em 1 ano de 95%, em 3 anos de 95% e em 5 anos. Agora, se eu mudo só o subgrupo, a probabilidade já muda bastante. Então, como limitação do nosso estudo, foi um estudo retrospectivo e realizado numa única instituição. A nossa amostragem foi por conveniência e eu não consegui chegar no meu N total. A qualidade dos dados obtidos por análise de prontuário, né, de revisão, e o baixo número de casos, como eu já disse. Mas a gente pode ver que o nomograma é uma ferramenta, né, para análise de dados clínicos e moleculares de pacientes pediátricos com meduloblastoma. O nomograma, com o passar do tempo, se tornou mais assertivo, mais acurado aí. Os resultados permitiram que a gente estimasse a probabilidade de sobrevida em 1, 3 e 5 anos. E, consequentemente, a gente desenvolveu uma calculadora que eu acho que é uma ferramenta mais simples e eficaz e que a gente quer tornar de utilidade pública. Como é que nós estamos atualmente? Então, atualmente, a gente está terminando a avaliação do nosso nomograma com os casos de 2018 a 2020, aqui tem um erro meu, com 91 casos, então eu estou totalizando 91 casos, eu precisava de 85 casos para ter um valor estatístico aí. E nós estamos fazendo a validação externa. Não adianta, o nomograma é uma ferramenta que ele não pode ser útil apenas para a nossa instituição, ele tem que ser uma ferramenta útil para que todos utilizem, uma ferramenta de utilidade pública. Isso a gente só consegue com uma validação externa. Então, nós fizemos parcerias com Portugal, Argentina, Brasília, Ribeirão Preto e Curitiba, com a inclusão de mais 60, 70 casos, mais ou menos, e estamos na conclusão da validação externa. E hoje a gente tem a parceria na elaboração de um protocolo nacional para meduloblastomas em menores de 4 anos, sobre a coordenação da doutora Nájila e da doutora Andréia, que são do GRAAC, né? Onde Barretos vai participar com a avaliação de todos os subgrupos moleculares, com a inclusão da avaliação do TP53, tanto somática quanto germinativa, e para o grupo 3 e para o grupo 4 a gente vai fazer a investigação da amplificação do NMIC. Eu queria agradecer o convite da Associação Colombiana, assim, quem me fez um convite já tem um tempo e eu não pude logo depois, e agora estou podendo falar para vocês, estou feliz com esse convite, com essa parceria, agradecer ao meu hospital que me permite, né, continuar fazendo isso e estar tão empenhada, agradecer ao Laboratório de Diagnóstico Molecular, que vem tornando isso passível, e isso já se faz rotina. Então, hoje, um anatomopatológico de meduloblastoma, em 7 dias eu já tenho o resultado, em 10 dias eu já tenho o subgrupo molecular, e a gente tem tratado essas crianças. Então, para uma próxima apresentação, eu já consigo trazer as nossas curvas de sobrevida, com a nossa experiência. Mas eu acho que nada disso seria possível se não tivesse todas as pessoas envolvidas, né? Então, o neurocirurgião, o molecular, o radioterapeuta, os patologistas, a Flávia na molecular, os radiologistas,
A doutora Gilda vendo todos os efeitos tardios e eu acho que o que motiva a gente a ensinar e a estudar é você ter um fellow que quer estar com você e faz com que você busque cada vez mais. Então, eu deixo como mensagem: nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos. Fica aqui meu contato e eu estou aberta para discussões. Obrigada. Obrigada, doutora Bruna. Muito boa a sua palestra, a sua experiência boa. Mesmo assim, a diminuição da dose da radioterapia e da quimioterapia, que faz bem na criança e deixa menos sequela ainda, porque o meduloblastoma, o problema também são as sequelas que deixa no todo o tratamento que a gente faz nessas crianças, mas quando elas são menores de 3 anos, que ainda é o correto, não? Para fazer o tratamento nessas crianças. Mas vamos aguardar se no chat tem alguma pergunta para fazer. Tá bom, obrigada. Só estão agradecendo sua palestra, mas não tem alguma pergunta? Eu vou deixar um pouquinho... Doutora, em quanto tempo vocês têm o resultado molecular? Quanto tempo 10 dias. depois de ressecado o tumor? 10 dias, Nath. 10 dias. 10 dias. 10 dias. E que técnicas estão fazendo? Sequenciação, FISH? Qual? Nós estamos fazendo por NanoString. Tá. 10 dias, ótimo. 10 dias. Nati, hay una pregunta en el chat. Doutora, temos uma pergunta. Como é o tratamento da muestra para estudo molecular? Vocês fazem tecido, assim, a amostra é fresca do tumor? Não, é bloco ou fazem parafinado? É bloco parafinado, Nath. O tecido é em bloco parafinado. Desde que ele esteja bem fixado, a gente consegue fazer a extração do RNA e até as análises de TP53 e os outros estudos para DNA em bloco. O NanoString você faz por bloco. A gente envia todas as cirurgias aqui para banco de tumor, a gente tem um biobanco, mas os testes estão sendo feitos com bloco parafinado com bons resultados. Doutora, vocês fazem também estudo do líquor? Tomam amostra do líquor? Mas fazem pela punção ou fazem prévio na manipulação do tumor? Se a criança tem sinal de hipertensão intracraniana, a gente já tem, né, como o neurocirurgião trabalha bem antenado com a gente, ele coleta o líquor e manda para pesquisa. Eu só consigo fazer pesquisa de célula neoplásica, a gente não consegue ainda fazer nenhuma avaliação de algum biomarcador ou em relação a isso pelo líquor, né? Eu acho que é uma coisa que tem que ser pensada para um futuro aí, né? E se a criança é ressecada, então a gente aguarda essa criança passar pelo menos 15 dias para fazer a coleta do líquor e a punção lombar para poder estadiar. Aí se ela vai ser disseminada para líquor ou não. Temos outra pergunta. Em relação às crianças menores de 3 anos, vocês têm randomizado? É assim, pelo TMO versus mantenimento com QT. Tem algum dado que tenham feito priorizado para TMO ou para mantenimento com QT? Então, eu acho que essa é a questão, né? Tratar os pequenos menores de 3 anos, né?
Com exceção das crianças que a gente sabe do grupo, né, a histologia deles mais frequente é a desmoplásica, né, depois extensa nodularidade, que a gente sabe até que vai bem. Teve uma época no Brasil que a gente tinha um protocolo só para essas crianças. Só que essas crianças que usam MTX em altas doses, 8 gramas de MTX, mas essas crianças algumas acabavam recaindo. E hoje, com o advento do subgrupo molecular, a gente sabe que o grupo Sonic e Red Rock é dividido em 4 subgrupos. E aí que o peso desses subgrupos, nós ainda não conseguimos chegar nessa classificação, se é alfa, beta, delta ou gama. Né? E a gente sabe que os subgrupos fazem diferença aí. Então, hoje, a decisão é, se eu puder fazer uma QT mais intensiva e talvez usar metrexate intraventricular, já que eu não vou ter a possibilidade do tiotepa, porque eu posso até ter o transplante, mas não ter o tiotepa é uma coisa que a gente está discutindo aqui nacionalmente no Brasil e outras instituições. E a QT de manutenção, eu acabo deixando para as recidivas desses casos menores de 3 anos, porque aí eu acabo tentando resgatá-los, o que é muito difícil, e acabo irradiando e colocando numa QT de segunda linha. O Luiz entendeu? Doutora, a QT intraventricular fazem pelo catéter de Ommaya também ou fazem de alguma outra técnica? A gente ainda não tem experiência com isso aqui. É uma discussão que a gente tem feito para instituir para esse protocolo que a gente está escrevendo, mas pode ser feito tanto pelo catéter de Ommaya quanto por punção lombar. Okay. Obrigada. Nada. Doutora Bruna, todo mundo está agradecendo a sua palestra, foi ótima palestra, muito obrigada por a senhora compartilhar sua experiência, foi muito boa para a gente conhecer mais tudo isso que fazem da calculadora com o estudo molecular, como ele mostra a provável sobrevida que a criança vai ter, é ótimo também isso aí. É ótimo que vocês tenham o resultado molecular em 10 dias, para não é difícil ter um resultado tão rápido, demora um pouco mais ou menos 21, 30 dias para nós ter o resultado. Tem outros lugares que não podem fazer, e tem outros que demora ainda mais de 2 meses. Então, assim, a gente está tentando organizar tudo isso para melhorar ainda mais como vamos atender nossas crianças com medulloblastoma. Agradecemos muito sua apresentação, sua palestra foi ótima. Beijo, muitos abraços para a senhora. Obrigada, Natália. Obrigada a todos. Obrigada, doutora. Pelas perguntas. Obrigada. Boa semana. Obrigada, Nath. Beijo, beijo. Gracias a todos también. Si hay alguna duda en la respuesta de las preguntas, pues me comunican en el chat del grupo y yo envío la traducción. Feliz día para todos.